Olá, boa noite, queridos. Olá, querida. Boa noite. Olá, queridos. Sejam bem-vindos nesta live sobre Xangô, Obanixé, Caô, Cabe e Sileba. Cabe e Sileba. Vamos falar um pouquinho sobre Xangô essa noite. E na nossa série Desvendando as Escrituras, amanhã, né? Já que nós temos o sincretismo aí de Xangô com São João Batista, boa noite, querida. Sua benção. Nós temos o sincretismo com São João Batista. Eu vou botar lá no canal do YouTube amanhã um vídeo que vai ser gravado falando sobre um pouquinho sobre a vida de São João Batista, sobre os mistérios de São João Batista, sobre os processos iniciáticos no qual São João Batista passou para iniciar Jesus na sua vida pública. Tá lá no canal, vai estar lá no canal do YouTube. Tá? Eu vou postar na página com o link do canal do YouTube. Quem puder, curte lá o nosso canal do YouTube, tá? Ontem entrou um vídeo novo no canal. Amanhã entrará o vídeo sobre São João Batista, né? Mais um vídeo da série Desvendando as Escrituras. A nossa série que primeiro falamos de Moisés, agora vamos ao Novo Testamento falando com um pouquinho sobre São João Batista. Vamos falar um pouquinho posteriormente sobre Jesus. A sua ideia sincrética com Oxalá. Por que existe esse sincretismo? Né? Porque muitas das vezes a pessoa acha que, vamos dizer assim, aquele representante dela é ela mesma. Tipo, hoje muita gente me passou mensagem dizendo: não, hoje é dia de Xangô. Não, hoje não é dia de Xangô. Hoje é dia de São João Batista, na qual se faz o sincretismo. Pablo, boa noite, querido. Onde se faz o sincretismo de São João Batista com Xangô.
né? Mas São João Batista não é Xangô. Hoje eu estou fazendo a live sobre Xangô, amanhã vamos falar um pouquinho sobre São João Batista. Lá no nosso canal do YouTube, eu vou postar lá um videozinho curto para vocês poderem entender a missão de São João Batista, né? Xangô, o orixá muito controverso, né? Tô esperando aí para ver se mais pessoas chegam. Por favor, gente, Então, querido, falando dessa questão de sincretismo, eu não abri ainda para as perguntas, mas como tem pouca gente, eu vou esperar chegar um pouco mais de participantes. Por favor, eu peço a vocês também que compartilhem, que curtam a nossa live, né? Se vocês puderem compartilhar aí nos grupos, por favor, nas suas páginas, nos seus grupos de WhatsApp, dos seus barracões. Eu agradeço muito. Vamos lá. Gostaria de saber, sempre falam que para mim que Xangô era São Pedro. E agora falam que é São João. Então, nenhum nem outro. São João é São João, São Pedro é São Pedro e Xangô é Xangô. Agora, que existe um sincretismo com São João e com São Pedro, existe, tá? Existe esse sincretismo. Tipo assim, na Bahia, Ogum é Odé. Aqui, Ogum é São Jorge. Mas São Jorge é São Jorge e Odé é Odé. São Jorge é São Jorge e Ogum é Ogum. São duas coisas totalmente diferentes. Independe. Orumilá, em Cuba, se eu não me engano, é Nossa Senhora das Mercedes. Eu não conheço muito sobre o culto cubano, mas eles fazem secretismo lá também, né? É Nossa Senhora das Mercedes. Xangô, se eu não me engano, é uma santa feminina. É em Cuba também. Mas ele não deixa de ser Xangô. Se eu não me engano, tá, gente? Eu não tenho certeza, não. Porque eu não conheço muito do culto do Ifá cubano. Marcelo, benção, querido. Meu pai abençoe. O que é Ifá? Ifá é o senhor do destino Yorubá, tá? É um sistema oracular, tá? Na qual você alinha o seu destino. Por nada, querido. O orixá Xangô é um orixá de muitas mulheres, né? Casou-se com Oxum, casou-se com Iemanjá, casou-se com Oiá, com Obá, que por amor, inclusive, né, tem um Itã que conta que Oxum chega para Obá, né, porque sabia do tamanho do amor que Obá tinha a Xangô, e Oxum chega para Obá e diz: faça um amalá, que é a comida predileta de Xangô, e aí coloque sua orelha, Obá, e prove o seu amor
por Xangô. E aí Obá vai, corta a sua orelha, bota no amalá para Xangô, e Xangô se enfurece com Obá. Tudo isso por quê? Porque Oxum estava se enamorando de Xangô. Claudinho, meu irmão, sua bênção. Meu pai, é um prazer. Voltando aqui, Oxum estava se namorando e queria tirar a sua rival, podemos dizer assim, do caminho. E aí, realmente, Xangô, apavorado com aquilo, passa a não nutrir mais sentimento por Obá e se casa com Oxum. Oxum, uma das tantas esposas de Xangô. Depois Xangô se casa com Oyá. Xangô, que já tinha sido casado com Iemoja e tantos outros orixás, né? Tantas outras Iabás. Eu acho que Xangô foi aqui. Tanto é que todas as Iabás comem com Xangô, comem na fogueira de Xangô, né? Ele tem essa ideia. E até todos os homens de Xangô, né? Tem esse arquétipo de terem muitas mulheres, de serem assim, bem, né? Esse ar bem vívido, um ar machista, por vezes até arrogante, né? Então, Xangô é o orixá que representa a vida, mas é o orixá que também cuida da morte. Xangô é um orixá que adora as suas comidas muito bem feitas, muito bem arrumadas, não come no chão. Xangô é um orixá que tem na sua essência o bem viver. Por quê? Porque é rei. Inclusive, os antigos comiam primeiro a comida, né? Aquela ideia do rei de não comer, o outro comer primeiro para saber se está gostoso, saber se não está envenenado, para poder servir. Isso precisa ser feito para Xangô. O Xangô come orobô. Em algumas partes da África se dão obi para Xangô, sim. Eu já ouvi dizer que se dá, mas aqui no Brasil não costuma se dar Obi para Xangô, que diz que ele se enforcou no pé de Obi, então ele tem ódio Obi. Mas ele come Orobô, ele come Amalá. E o Amalá de Xangô, aqui no Brasil, é feito com quiabo. Mas em terra iorubá ele não é feito com quiabo. Em terra iorubá, o orixá que come quiabo é um orixá independente chamado Evioso, que aqui é constado como qualidade de orixá, e come, né, quiabo. Mas isso indifere. Aí a pessoa olha para mim e diz: não, mas eu sempre dei a comida do meu pai, Xangô, com quiabo. Ele vai deixar de comer? Não. Não. Isso é uma coisa feita no Candomblé Brasil e que ficou durante anos e que eu vi mamãe fazer durante anos e sempre deu certo. É isso que a gente tem que olhar e ver qual é a macumba boa. A macumba boa é aquela que dá certo.
Não é aquela receita de bolo que você faz durante anos e não dá certo. Se o Xangô come quiabo e a sua vida está andando, parabéns para você. Se o teu Xangô come o amalá africano e tua vida não está andando, tem alguma coisa errada. Ou você está fazendo a coisa de maneira errada, ou está agradando o orixá errado. Porque orixá é costume. A maneira que você trata, a maneira que você dá de comer. Hoje, por exemplo, eu vi várias fotos das pessoas na rede social. Agora à noite eu parei um pouquinho antes da live para ver, servindo amalá para Xangô. E hoje é o dia de Xangô? Não, mas é um dia em que se sincretiza. E o orixá não vai ficar chateado se você pegou e fez o amalá para ele hoje, ou se ele fez ontem, ou se fez anteontem, ou se vai fazer depois de amanhã. Não, porque eu não vou fazer amanhã, que o dia de Xangô é hoje, não. O dia de louvar o orixá é todos os dias. O dia de louvar o orixá é o dia que você está com vontade, é o dia que você está bem, é o dia que você acorda e que você diz: ó, meu pai Xangô, senhor do raio, senhor do trovão, senhor da justiça, senhor dos meus caminhos, levante a minha vida. Xangô é tudo para o ser humano. Porque, primeiro, é um dos orixás mais novos, podemos dizer assim, né? A ser cultuado, tem inclusive parente direto de Xangô na Nigéria, como de outros orixás também, Ogum, enfim, Obatalá, né? Mas Xangô, dentre os orixás todos, é um dos mais novos, né? Então ele sabe da nossa necessidade. Ele é um dos orixás principais no culto de Baba Egum. Também não vou falar mais nada, só estou comentando, tá? Então se ele mexe com essa parte de ancestralidade, ele sabe a nossa necessidade. Muitas das vezes a pessoa pega e pede a Xangô justiça. Você tem que estar muito certo de você nunca pecou. Desculpa, gente, a conexão aqui caiu. Será que você nunca pecou? Será que você nunca errou? Será? Então peça a Xangô que você seja vitorioso nas suas coisas. Assim como as pessoas devotas de Ogum têm que pedir a Ogum para que Ogum dê caminho. Mas não adianta pedir a Ogum que Ogum dê caminho se você conta mentira. Porque se você conta mentira, Ogum vai lá e corta tudo que ele te deu. Porque um grande eu de Ogum é a mentira. Então nós temos que andar na linha com todos os orixás. Mas principalmente com esses orixás que são próximos do ser humano, como Exu, Ogum, Xangô, que são capazes de nos dar uma boa vivência e convivência com o nosso próximo. Xangô, ele nos dá Ô, Claudinho, agora que eu vi suas coisas que a internet tinha caído,
Ah, é verdade, estaríamos na época da festa da mamãe. Saudade, né? Fazia fogueira, botava os orobô, mamãe fazia dois amalá, um para Airá, outro para Xangô, né? Porque Airá, gente, não é Xangô, Airá é filho de Obatalá, é um orixá independente, né? Aqui no Brasil nós temos 12 qualidades de Xangô. Aqui no Brasil nós temos 12 qualidades de Xangô. Que na verdade muitas dessas qualidades não são qualidades. Uns são orixás independentes, outros são irmãos de Xangô, são filhos de Xangô, tá? Então, o que aqui é qualidade, caminho, muitas das vezes são orixás independentes. Então, assim, eu olho essas coisas que as pessoas hoje, né, fazem em relação a, ao orixá, e eu não posso dizer que é marmotagem, né? Como eu vi uma opção de babalorixá e botar quiabo espetado na cabeça. Mas assim, são coisas que não fortificam em nada o seu ori ou o seu orixá. É muito complicado a gente falar isso, porque muitas das vezes muitos fazem porque vem repetindo, né, um ensinamento torto que receberam dos seus antigos, e eu aí tive a graça de ter recebido um ensinamento maravilhoso da Mãe Áurea, né? E ser o que eu sou hoje, porque se eu sou o que eu sou hoje, eu devo à minha mãe, né? Claudinho tá aí e sabe que toda sexta-feira eu saía do trabalho para ir para lá para aprender. Eu acho que eu aprendi alguma coisinha nesses aninhos com mamãe, né? Porque muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas com cargo, com isso, com aquilo, né? Muitas das vezes eu recebo mensagem, as pessoas dizendo que tem assentamento porque tem cargo, que o pai de santo mandou fazer assentamento disso, daquilo outro, porque ela tinha cargo. Quando na verdade o que te faz ter cargo não é o assentamento. Você traz do alto, né? Você não escolhe estar na posição em que você está. Assim como Xangô não escolheu ser rei. Você não escolhe, você nasce. Todo mundo sabe que, ou pelo menos as pessoas próximas de mim, sabe que eu saí de um sacerdócio para cultuar o orixá. Saí de uma vida sacerdotal para cultuar o orixá. Eu reaprendi tudo na minha vida. E isso eu devo a meu pai Lalu, a mamãe, mãe Áurea, e a Lorixá, e vai ser sempre. E aí hoje, né, porventura, eu fui a um babalorixá, amigo, e aí ele olhou para mim e disse: Luciano, você realmente nasceu para isso. Esse Exu te salvou da morte, que é o meu pai, e o Obatalá é o orixá que te dá a vida. Você ouvir isso depois de anos, estudando e levando, praticando tudo aquilo que você aprendeu, isso é maravilhoso. Eu falo tudo isso porque isso aí está virado, você não, o Babá desfocou do Xangô, não. Isso são os aspectos humanos que Xangô nos dá. Xangô nos tira a agonia do peito, a angústia. Xangô reinava. Então Xangô sabia o que cada um
tinha, né, que fazer na sua vida para que as suas terras crescessem. Um dia Xangô vê suas terras definharem, vê as suas terras secarem. E aí ele vai a Orumilá. E Orumilá diz a Xangô: Xangô, você tem um prisioneiro em suas terras. E Xangô diz: não tenho, não tenho. E quando chegou Xangô em sua terra novamente, Xangô toca a procurar o que estava acontecendo. E um de seus guardiões tinha aprendido o quê? Nada mais, nada menos que o Senhor do Branco. Porque viu Oxalá entrar no reino de Oió, não o reconheceu e o levou preso. E toda a fortuna e o dinheiro de Xangô minou. Então, Xangô chega em suas terras, começa a procurar, começa a investigar, até que ele acha Obatalá. E Airá, um de seus servos, leva Obatalá de volta à sua terra nas costas. Por isso que dizem que Obatalá, né, que Xangô leva, né, Oxalá nas costas. Mas foi o quê? Um pedido de perdão de Xangô, e aí Obatalá, né, o Airá, vive com Obatalá eternamente. É mais um Itã aí a se contar. Mas Airá não é Xangô, ou qualidade de Xangô. Ele é um orixá independente. Ele é filho de Obatalá. Orixá Dadá, que é tido como criança, não é Xangô. Ele é filho de Xangô. Oramiã é pai de Xangô. Agodô é Xangô. Obacossô é Xangô. Jacotá é Xangô. Aganju é Xangô. Baru é Xangô. Dentro de Airá tem 2 ou 3 qualidades que eu acho que não provém eu estar botando aqui em rede social, qualidade de orixá. Ibaiami é irmão de Xangô. Não é qualidade. Então essas coisas a gente precisa desmistificar, né?
que tudo tem que fazer. Tem a coisa da Umbanda que geralmente a pessoa pega e bota lá a cerveja preta para Xangô. Gente, eu não vou dizer a você que não dá certo, que não dá errado. Ah, eu fiz, fui lá na pedreira, botei uma cerveja preta, fiz isso, fiz aquilo outro. Deu certo. Se a sua fé deu certo, deu certo. Mas dizer que Xangô vai tomar cerveja preta, eu não. Eu tenho minhas dúvidas. Tá? Geralmente o povo pega, bota lá, que estoura uma cerveja preta para Xangô, bota lá uma vela marrom. Eu já sou meio assim de acender vela em mato, né? Porque você vai acender vela em mato, vai correr o risco de tacar fogo. Né? Tem essa coisa também. Então a gente precisa observar muito a maneira que a gente vai cultuar o nosso orixá. Se você quer acender uma vela para Xangô em casa, onde você vai ter toda a segurança, onde você vai poder botar um pratinho com água embaixo para caso ele virar, aquela vela apagar. Agora, você acender uma vela no meio de uma mata, podendo provocar um incêndio, você acha que você vai estar agradando a Xangô? Ah, mas eu queria fazer tanto amalá, eu não tenho onde botar. Eu queria botar no mato, eu acredito. Você quer fazer um amalá lá brasileiro, com um peito, né? Você pega, corta o peito em 6 pedaços, você bota para cozinhar, você corta o quiabo, você cozinha o quiabo, você tempera com dendê, você bota urubu, você bota os quiabos, os peitos em cima, você enfeita, faz aquela coroa bonita, bota, vai lá. Vai botar onde, babá? Numa gamela? Não, você pega uma folha grande, né? Pega uma folha grande de mamona, 2, 3, 4 folhas bonitas de mamona, bota até no alguidar, mas quando você for oferecer, tira do alguidar, bota só a folha e entrega para Xangô, ali na natureza. Não suja, não polui. Dá o orixá de maneira que ele possa receber aquilo integralmente. Aí você quer acender uma vela, você acende na sua casa. Ou então você faz essa oferenda, bota na sua casa, quando acabar a vela, você entrega à natureza. Isso é muito importante. A minha mãe de santo mesmo dizia que o candomblé é a religião onde nós temos os primeiros ecologistas do mundo. E eu vejo todo dia aí o povo botar o guidar no meio da rua, fazer oferenda no meio da rua. E é por isso que as pessoas criticam a gente. Eu tenho que vir na rede social para falar isso, porque isso é muito complicado. Isso é muito difícil. A gente fazer orixá como orixá. É bem verdade que você pega, você vai na praia levar uma oferenda para Iemanjá, a Iemanjá vai receber. Por que você não bota suas palmas, não bota só uma coisa que não vai degradar a natureza? Você bota aqueles pente espelho, pente de plástico. Primeiro que ninguém penteia cabelo debaixo d'água. Aqueles pentes de plástico medonho. Ninguém se olha no espelho debaixo d'água, ainda mais nas profundezas. E vai pegar e vai botar aquele barquinho lá medonho que vai se despedaçar na primeira onda e vai poder cortar alguém, uma criança, até você mesmo depois que você voltar à praia. Então a gente precisa ter essa ideia ecológica de absorção, porque quando a nossa oferenda é absorvida pela natureza, ela é bem aceita. Seja ela para que orixá for. Eu falo isso na live de Xangô. Por quê? Porque Xangô é o orixá que tem mais aspectos humanos.
enquanto um rei, enquanto quem senta numa mesa, enquanto quem governa. Queríamos nós que os nossos governantes tivessem 1/10 da ideia do que é governar um reino como Xangô governou. Nós precisamos ter na nossa vida isso que os orixás nos mostram através dos itãs, o caráter que os orixás nos mostram através dos itãs. Da mesma maneira que Jesus contava parábolas, que Moisés ouvia a Deus e passava o seu povo, nós, de orixá, precisamos ouvir o babalorixá, a ialorixá. Nós precisamos seguir as orientações oraculares. Não adianta o orixá chegar para você e dizer: não atravesse a rua à noite. E aí você vai de guarda-chuva para o orixá não te enxergar. Como se ele fosse cego. O orixá diz para você: não faça isso. Vai você e faz. O que te leva a consultar um orixá? O que te leva a consultar? O seu desespero? A sua necessidade? A sua fé? Primeiro, se é a sua fé, você vai consultar o orixá e Xangô manda você, por exemplo, entregar um amalá a ele. E aí você não faz o amalá para Xangô. Não interessa o motivo, mas você não faz o amalá para Xangô. Você foi à casa de um babalorixá, tirou o tempo dele, incomodou a Xangô. Para quê? Para não fazer absolutamente nada. Muitas das vezes perdeu seu dinheiro no jogo. Sim, perdeu, porque você jogou fora a oportunidade que você tinha de se melhorar. Xangô é um dos orixás que eu acredito que seja mais teimoso. É por isso que eu estou falando isso. Você está vendo que a live é sobre Xangô, mas eu estou botando os aspectos humanos. Porque dentro dos itãs de Xangô, ele mostra os nossos aspectos humanos, os nossos erros, os nossos acertos. Aonde podemos melhorar. Xangô é o orixá que ajuda todo mundo. Xangô, dizem que os filhos de Xangô costuma ter hérnia umbilical. Por quê? Porque Xangô carregou um carneiro para sua mãe. Isso prova um aspecto humano em Xangô. Boa noite, Leninha. Então, é muito importante que nós tenhamos essa ideia. O próprio Ifá nos diz que Orixá é Irumolé, seres imperfeitos como nós, porém mais perfeitos do que nós. Então nós temos que pegar o quê? Se o Orixá passou por esta terra,
viveu o aspecto humano. Para que ele, ascendendo como aspecto divino, possa ter nos deixado essa lição, assim como o cristão acredita que, e o judeu acredita, por exemplo, e o islâmico acredita que, né, Maomé deixou seu discípulo. Todo mundo acredita que todo mundo deixou um discípulo. Quem são os nossos discípulos? São os nossos orixás. E nós ainda temos uma vantagem. E que eu acredito que seja uma vantagem e tanto. Nós temos a capacidade de interiorizar isso, de plantar isso em nós, essa força magística do orixá. Nós temos a capacidade, através dos nossos rituais iniciáticos, de colocar um adoço, um oxo, e plantar essa força magística em nós. Nós não dependemos somente de papel, de fé, mas muitos de nós saímos das nossas religiões para religiões cristãs porque não compreendemos a ideia do orixá. Quando, na verdade, a ideia do orixá é tão mágica quanto a ideia judaica, cristã, quanto a ideia crística, quanto a ideia budista. Nós precisamos olhar o orixá como o nosso salvador. Nós precisamos olhar Xangô como aquele que vai buscar o sucesso na nossa vida. Nós precisamos olhar Xangô com um aspecto humano de quem foi rei e venceu as suas dificuldades. Muitas das vezes, as pessoas só se inspiram, por exemplo, um filho de Xangô, no fato de que ele tem que ter muitas mulheres, de que ele precisa sentar e ser servido. Não de que ele precisa sentar e governar um reino, para que ninguém e para que as pessoas que estejam à sua volta não façam o que aconteceu com a vida dele, que foi enterrar, aprisionar ou batalar para que as suas terras secassem. Esses titãs e as parábolas de Jesus têm o mesmo efeito. Se nós, devotos de orixá, formos interiorizar isso. O problema é que muitos de nós conhecemos a palavra do orixá, o Itã do orixá, e não praticamos.
Orixá é força da natureza. É muito maior do que qualquer aspecto humano. Se há 2000 anos atrás nós acreditamos que um ser magístico, que nós possamos chamar de Deus, engravidou uma mulher na Palestina para trazer um Salvador, por que nós não vamos acreditar que Deus, este mesmo Deus, voltou homens com aspectos de força da natureza, do raio, do trovão, do fogo, do amor, da justiça, com aspectos humanos para nos ensinar a viver? Orixá é muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós vemos, muito mais do que nós esperamos dele. Mas nós precisamos olhar o orixá devidamente como ele é. Nós precisamos olhar o orixá com toda uma força lógica, orixá é tudo, mas ele também pode não ser nada. Ah, mas como assim, babá? Só depende de você. Como, por exemplo, eu acredito que Jesus seja uma ótima pessoa, mas eu não acredito na ideia de que Jesus é um salvador. Eu não acredito que Jesus é, 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 tenha essa ideia toda em relação à humanidade. Não acho. De verdade, eu não acho. Eu acho que Jesus veio sim para tentar consertar uma situação aonde ele morava, na Palestina. Uma guerra santa que já existe, já existiu, e na verdade ele não conseguiu. Eu acho que de tempos em tempos a humanidade recebe pessoas como Jesus para nos provar que nós temos capacidade de sermos melhores. Nós precisamos ser melhor. Não é para o outro, é para nós mesmos. Não é para o nosso irmão, é para nós mesmos. E aí eu fui redundante, porque muitas das vezes a gente, não, porque a gente precisa ajudar o outro, porque a gente precisa o outro. Não, 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 não é o outro. É nós. A gente precisa se corrigir. A gente precisa olhar. Muitas das vezes, gente, a pessoa, não, mas eu fico calado, mas eu fico isso, mas eu fico aquilo. O fato de você ser omisso também é um defeito. O fato de você
não olhar para o outro também é um defeito. O fato de você não olhar para si e só olhar para o outro também é um defeito. Tudo é defeito se não houver equilíbrio. As qualidades do ser humano, elas estão em cada aspecto. Em cada aspecto. Como assim, babá? Por que o senhor entra nesse mérito? Porque essas qualidades que nós temos aqui no Brasil, em termos de Xangô, de Orixá, nos mostra o quê? Que cada qualidade tem um aspecto, tem um temperamento, tem uma força magística. E assim somos nós, todos nós somos iguais, mas com seus aspectos diferentes. Os orixás nos ensinam a viver dentro do nosso aspecto, dentro do nosso temperamento, dentro da nossa vitalidade, dentro da nossa falta de vitalidade, que sim, tem gente que não tem. Mas assim não deixa de viver. É do aspecto de cada um. Não quer dizer que ele seja mais fraco ou mais forte. Então é muito complicado, gente. É que eu tô olhando aqui no WhatsApp, gente, que às vezes eu deixo o WhatsApp aberto. Inclusive, quem quiser mandar pergunta aqui pelo WhatsApp, pode mandar, tá? 9990074 é... Então, quando a gente entra nesse aspecto humano, é muito, parece muito vago, mas se você pega, por exemplo, Xangô, qual é a pedra do fundamento de Xangô? Qual é a pedra do fundamento de Xangô? Alguém sabe qual é a pedra do fundamento de Xangô? É o Edum-Ará. Edum-Ará é a pedra de raio. Advinda da onde? De cima. É uma pedra que pega, vem com raio, pá! Fica 7 anos enterrada e aí ela vai subindo, 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 até que ela chega, a pontinha dela chega à superfície da terra. E aí a gente pega e assenta o Xangô ali. Né? Não naquele local, mas enfim, é a pedra na qual a gente consegue assentar o próprio Xangô que vem de cima. Ou seja, é a força, a maior força da natureza. Pá! Né? A explosão. Boa noite, Valdiceia. Tudo bom? Sua bênção. Então, o que acontece é o quê? É que Xangô, mais uma vez, prova que ele está aqui conosco, através dessa força magística da natureza. O aspecto humano do orixá é muito vivo. Quando você pega uma pedra que vem do alto, que você não sabe de onde vem, né? Porque do alto é o céu, o universo é muito grande. E aí você pega ela, esse Edum-Ará,
evoca toda a força do raio, do planeta, da Terra ali. Ou seja, você tem uma força maravilhosa. Xangô é um dos orixás que controla o culto de Baba Egum. É ele quem no planeta Terra tem o aspecto de pegar, tem o direito de pegar e dizer para uma alma: não, você não vai para cá, não, você não vai para lá, não, você não vai para cá, não, você não vai para lá. É por isso que eu entrei nessa ideia do aspecto humano, que vocês acharam que eu desfoquei do Xangô. Não. Então, todos nós vamos passar pelo crivo de Xangô. É por isso que Xangô tem esse aspecto da justiça. Mas não é a justiça do papel. É a justiça do humano. Que o divino julga. Xangô não nos julga só agora, aqui, encarnados. Mas sim, Xangô julga depois da morte. Assim como os deuses antigos, que pesavam o nosso coração com uma pena de um lado e o coração do outro. Xangô faz exatamente isso. Nos concede o céu ou o inferno. Ele não vai nos buscar no inferno, tá? Só tem um orixá que faz isso e deixa isso pra lá, porque eu nem vou entrar no mérito. Mas Guzinho sabe, né? Então, Xangô tá aí para você, como tá para mim, como tá para qualquer ser humano. Porque o fato de eu estar vestido com essa roupa, usando um fio de conta bonito, um filar, um requeté, como queiram chamar, não me faz diferente de vocês. O aspecto humano está em mim, como está em vocês. Talvez a minha responsabilidade seja maior. Por quê? Porque eu conheço. E diz Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará ou vos condenará. Muitos daqueles que conhecem a verdade e fazem da verdade, fazem da mentira a sua verdade, e aí nós não precisamos nem rotular quem, vai fazer o quê? Vai sofrer. Vai passar pelo crivo de Xangô. A mentira, Xangô também não tolera. E talvez Xangô seja um dos orixás mais intolerantes que existe. Por quê? Porque é rei. Se você é feito de Airá, Airá não suporta vermelho.
Ará é filho de Obatalá. Orixá é Funfun. Exatamente, babá. As pessoas se libertará da sua ignorância, mas a sua consciência será a sua prisão. E aí é a consciência de Xangô. É por isso que é atribuída a Xangô a ideia da justiça. A gente precisa olhar e ser mais humano, mais divino. Ser humano é ser próximo do outro. Ser divino é olhar o outro como a gente gostaria de ser olhado. Orixá é força. Orixá é luz. Orixá é tudo aquilo que nós precisamos aprender a viver, a sonhar, a se divertir. Eu preciso ser melhor sempre. Gente, vamos lá. Tem alguma pergunta? Para mim só está aparecendo 4 pessoas online, mas se quiser alguém falar aqui no WhatsApp, né? Pode falar à vontade, por favor. E se alguém tiver alguma pergunta, a live também fica aí no Facebook. Depois eu vou jogar lá no. Vou pedir aí Fagunã para botar para mim no YouTube, né? Agora o povo tá voltando por conta da quarentena, tá diminuindo aí a nosso número de visualização. Mas até inclusive se alguém tiver sugestão de horário, se todos tiverem uma sugestão de horário, é porque eu boto esse horário porque assim, ainda que alguém trabalhe 9 horas da noite, teoricamente está todo mundo em casa. Mas se alguém tiver alguma sugestão de horário, né? Ou de repente eu vou passar a fazer só as lives de domingo e manter os vídeos no YouTube, né? Alguém tem alguma pergunta sobre Xangô, sobre os aspectos humanos de Xangô? Então, gente, já que não tem pergunta, eu vou encerrando a live por aqui. Por favor, curtam o nosso canal no YouTube, curtam a nossa página no Facebook, curtam o Babá no Instagram, tá? Qualquer coisa, entre em contato no número 999007406 com DDD 21, né? Obrigado pela atenção de todos e até domingo na nossa próxima live da série Desvendando as Escrituras, com o tema Maria Madalena.